Olá, estamos aqui para dar início a mais um episódio do Que Estilo Podcast. Naquela pegada que vocês gostam muito, de um bate-papo super legal, hoje com uma convidada muito, muito especial. E aí dirão vocês, ela sempre fala que o convidado, a convidada dela é especial, e de fato é. Pelo fato de estar aqui comigo, de eu ter optado, ter escolhido essa pessoa para estar aqui comigo, ter convidado, por ela ter aceito o meu convite, ela já é especial por isso. Mas a minha convidada, de fato, é muito querida. É uma mulher encantadora, vocês vão ver. É uma mulher empreendedora, de sucesso, mãe, linda, maravilhosa, cantora, e que encanta, né? Ela, de fato, me encantou. Eu a conheci um pouco mais recentemente, né? Nós agendamos um café e foi delicioso. Eu adorei conversar com ela e disse: Poxa, gostaria muito de te ter no meu podcast. Seria uma honra e uma alegria. E ela me concedeu essa honra e essa alegria. Então, gente, a minha convidada de hoje é a linda, querida Tainá Portillo. Obrigada, meu amor. A honra é toda minha. Privilégio estar aqui conversando, Nossa. batendo um papo gostoso, plantando sementes boas, Opa. compartilhando histórias. Opa. Então, o prazer e a honra são todos meus. Opa, muito obrigada. E a gente gosta de contar história, né, Tainá? A gente gosta. A gente gosta muito de causo. A gente estava falando aqui, conversando antes, e falando assim, nossa, a gente gosta de contar causo, né? Porque as pessoas gostam, eu sei que vocês gostam, quem está aí nos vendo, nos ouvindo, adora uma história, né, gente? É muito gostoso. História conecta, né? História conecta, e a gente quer mais gerar conexão, né? Isso que eu aí. acho que conexão boa. É o bacana da vida, é isso, é gerar conexão. E aí, Tainá, eu já abri dizendo aí que você... mulher, mãe, inclusive hoje está aqui no corre, né? E te agradeço muito por Imagina, isso. Opa. Eu que agradeço. E empreendedora, né? Então, assim, hoje essa palavra empreendedorismo está muito na moda, né? As pessoas falam. Aliás, eu não sei se acontece com você. Eu tenho algumas palavras já que eu acho que estão tomando até uma outra dimensão de tanto que elas são colocadas, às vezes até de forma... São palavras, eu costumo dizer que são palavras pequenas que cabem muita coisa, né? Exatamente. E várias, assim, as interpretações, e às vezes são colocadas de forma que não é muito assertiva. Então, empoderamento, que eu realmente... a questão de empoderar, para mim, é muito discutível, né? Empreender, né? O que é empreender, né? Tem várias formas de empreender. E a Tainá é uma grande empreendedora. Ela hoje é CEO de uma agência, né? Da Agência. Isso, da minha segunda casa. Que é a segunda casa e que é uma agência extremamente diferenciada. E eu atribuo, né, humildemente falando aqui, eu acho que um grande fator que fez o que contribui, que faz o sucesso da é o diferencial mesmo de vocês, né? Vocês têm uma pegada, a toada de vocês é diferente, né? O que eu acho. A gente sempre foi um bicho meio diferente. A junção já era diferente, né? Eu vindo da música, o Rico vindo do audiovisual. Rico é o marido dela, gente, que sonhou o sonho com ela e que hoje estão lá com o sonho realizado e ainda tem muito para realizar, né? A gente somos eternos sonhadores. Eu falo que enquanto eu respirar, eu vou aprender e sonhar. Nós, né? E o que seria da vida se não fosse dessa forma? Eu não tenho nenhum plano de aposentadoria, do tipo, eu quero parar. Não, enquanto eu respirar, eu quero aprender, sonhar, realizar, amar e vamos andando. E eu acho que isso é a grande mola, né? Que empurra, né? Que alavanca a vida da gente, é isso. É o sonho, né? É o projeto. Eu tava... Até esses dias eu estava compartilhando com a galera, estudando sobre as forças que existem dentro de você, né? Uhum. E a gente fala da força emocional, da força física, enfim. E aí tem várias camadas de onde você tira o impulso, que é o nosso tema do ano, né? Que é dar um passo para trás, focar e avançar sabendo na direção que você vai. Que a gente, todo ano, na uma agência, a gente escolhe o tema anual. E esse tema ele é desmembrado ao longo
do ano. Já tá chegando quase no final do ano, a gente já tá no próximo. Mas não pode ter spoiler, que a equipe inteira só descobre no evento. Né? E isso é muito bacana, né? Esse É. fator surpresa. Eles não sabem pra onde eles vão, qual é o tema, eles não sabem nada, é tudo surpresa. E aí o impulso veio um pouco disso, né? Da gente canalizar a força. Então, quando você direciona o teu foco, você sabe pra onde você vai, você sabe a força que você vai dedicar àquilo, a velocidade. Depois que você vai, não dá pra voltar, né? Então, você tem que saber pra onde você tá indo. E eu sou muito a favor da gente descobrir as nossas forças. E não necessariamente a minha força pra ganhar do outro, pra ser mais forte Não, que de o forma outro. nenhuma. É a sua força como ser humano, assim. E aí você vai criando as suas camadas e andando firme e forte na direção que você tem. É isso que você falou, né? É a sua força, É, né? Porque somos seres únicos, né? somos A minha únicos. força é diferente da sua, né? É, Então, nós podemos até ter um objetivo comum, mas a forma de caminhar isso. vai ser diferente, porque você tem o seu perfil, eu tenho o meu. Então, nós temos o foco, é o que você falou. A direção é aquela, o foco é aquele, só que a Tainá vai de uma forma, a Fernanda Sim, vai de outra forma, né? E sim. dentro do mesmo propósito, né? Isso que eu acho bacana. E eu falo muito com essa coisa de caminhar junto, né? A individualidade caminhando junta. Isso. O Né? símbolo Isso da que é ONU bacana, representa né? isso, né? O guarda-chuva É isso que eu é queria isso. que você falasse. Que não tem como a gente caminhar no guarda-chuva se a gente não estiver na mesma direção, na mesma velocidade, debaixo do mesmo propósito. Então, se quiser cada um ir para um lado, tudo bem. Mas pra gente andar debaixo desse propósito aqui, a gente vai ter que estar na mesma velocidade, na mesma direção. E no sentido de um amparar o outro, né? Cara, vamos se ajudar pra gente continuar caminhando debaixo desse guarda-chuva. Vamos trazer o cliente para debaixo desse guarda-chuva. Vamos se colocar no lugar dele, vamos entender, vamos colocar ele no centro da estratégia. Então, muito mais do que comunicação, até porque já são 14 anos de mercado, né? A gente pegou um embrião da comunicação digital. Nem se vendia isso. Assim, era uma coisa que a cidade não vendia comunicação digital na época, não existiam as páginas. Então, quando a gente começou, era muito desafiador. Todo o cenário estava se modelando, inclusive o cenário que tornaria isso sustentável, que é você ter um orçamento, você ter um centro de custo. Tudo era muito variável. E eu acho que quando a gente definiu o mercado que a gente ia atuar, sabendo de todas as adversidades que a gente ia ter, e foram muitas, foram anos remando contra a maré, assim. Desafiadores, né? Foram anos muito desafiadores. Mas a gente sabia a direção que a gente estava indo. É isso E que a eu gente sabia quais eram as nossas forças. E o E desafio? nenhuma estrela esbarra no céu, né? Nossa. Quando você tem a sua luz, quando você sabe o seu propósito, cara, vai na fé, vai no amor. Tudo dá certo. Exatamente. E uma coisa, desafio é muito bom, né? Desafio, eu acho que o que me move é desafio, né? Eu pessoalmente, a gente estava até aqui conversando antes, eu já contei a minha história aqui num episódio. Eu fiz uma transição de carreira aos 58 anos. Isso é muito desafiador. É desafiador. Porque eu me vi num universo totalmente diferente daquele que E você teve que ativar várias forças internas. Várias forças internas, né? Porque eu saí totalmente da minha zona de conforto. Embora eu tivesse uma proposta a fazer realmente uma coisa que eu gosto muito, né? Que também é ligada à comunicação, só que de uma forma mais pessoal, né? Que é a imagem e tal. A autenticidade visual, isso tudo sempre me encantou muito. Então, é uma coisa que, de fato, eu estava confortável por ser algo que sempre fez parte de mim. Inclusive, assim, da minha evolução, né? Mas eu me esbarrei com várias coisas, inclusive com várias dificuldades, e que eu falo de boa. Porque eu acho que as dificuldades servem justamente para isso, para a gente... É onde a gente se modela. É onde a gente se modela, se molda. Eu falei aqui outro dia com uma convidada que a gente é meio água, né? A gente vai tomando forma. Não que a gente tenha que forçar a nossa barra, né? Para caber num lugar que não é nosso. Isso aí eu não concordo. Eu me espremer para caber, quando aquele lugar, se eu tenho que me espremer, não é para mim. Mas até para você saber que você não cabe... Eu tenho, às vezes, que me testar, né? Então, eu tive que, de fato... realmente me colocar à prova, né? Essa coisa da rede social para mim sempre me causou estranhamento, né? Eu sempre falei, não gosto disso e tal. E hoje eu tenho lá e vou de boa, sabe? É necessária hoje, né? Eu acho que
Hoje é o maior veículo de comunicação, né, que eu acho que a gente tem de divulgar o nosso trabalho através, Na né, verdade, eu costumo dizer que a rede social é uma plataforma de relacionamento. É, As pessoas estão ali para se relacionar. exatamente. E aí, dentro disso, cada um desenha o cenário que quer passar pro outro. Não necessariamente ele faz parte da tua realidade, né? Do teu dia a dia, ele não acompanha as tuas dores. Mas é uma piscina, tá todo mundo ali se divertindo, uma plataforma de entretenimento. De vez em quando passam umas pessoas engravatadas anunciando, meio fora de contexto. Mas a premissa dela, ela é relacional. É um Né? cenário sensível. É um cenário É um sensível. cenário Eu falo, sensível. é quase que inflamável. Você tem que pensar muito o que você vai colocar ali. Eu acho que isso hoje reduz muito a nossa capacidade de comunicação. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre isso. Às vezes você pega um post que ele tá falando sobre uma dieta específica, aí vai a pessoa da outra dieta e fala, não, mas isso aqui, e para quem não come isso e isso? Não, olha só, aquele canal ali especificamente, ele tem um propósito de orientar pessoas a comer, sei lá, dieta verde. Então, ele não é a dieta colorida, entende? O canal que você tá, a comunidade que você habita, você tem inúmeras comunidades. E não é sempre sobre o seu umbigo, não é sempre sobre tudo tá na sua direção. Tem comunidades diferentes, tem nichos diferentes, tem variedade, tem diversidade. Mas hoje é um cenário um tanto quanto sensível. Você tem que tomar muito cuidado com como que você se posiciona, qual a comunicação, o que pode gerar camadas, o que pode gerar distorção, ruído. E isso limitou muito a nossa capacidade de comunicação. Eu acho isso até preocupante. Sim, bastante. Eu não sei como você vê, mas essa coisa de influenciar pessoas, isso para mim soa de uma maneira, eu acho muito sério, né? Você influenciar alguém a algo. Eu não gosto da palavra influenciar, eu gosto da palavra inspirar. Eu acho que é diferente. Se eu te inspiro, é uma coisa. Você olhar para minha pessoa e pensar assim, olha, nossa, que bacana. Eu conheço uma pessoa que, de repente, poderia acrescentar algo à vida dela se eu visse o que ela está falando nesse momento. Então, eu estou inspirando. Agora, eu influenciar, porque eu estou com este colar, você me olhar e eu te influenciar a usar isso, quando, de repente, na verdade, isso não tem nada a ver com você, com a sua essência, com o seu estilo, com a sua imagem, mas eu te influenciei, né? E as tais das trends, né? Que assim, a trend do momento é, como foi recentemente, né? A Barbie. Né? Então, vamos lá, todo mundo de rosa. Ok. Então, eu acho o seguinte, você se identifica com rosa? Não. Eu acho assim, quem é mãe de menina, ok. Mas eu digo você, a sua pessoa. Eu vou me vestir de rosa porque eu vou ver... A que ponto chega, né, uma coisa, o tamanho de uma coisa, né? Que influencia as pessoas até a saírem, né, delas mesmas. É o senso de comunidade, de né? comunidade. Ele é muito forte, ele está muito forte. ligado ao nosso sentido de proteção. Então, o senso de comunidade, de fazer parte de algo, me dá uma sensação quase que imunológica, sabe? Eu tenho mais gente... É o pertencimento, né? É o pertencimento. Então, aquilo me dá uma sensação de segurança. Eu acho que E para isso, a premissa e o algoritmo, eles trabalham para isso. Né? Gente, isso, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, de certa forma, também incomoda um pouco, né? Porque eu acho que tira a pessoa. A questão é que a gente pratica muito pouco o zoom out, né? Então, assim, essa caneca aqui, ok, uma caneca laranja, tá escrito em vermelho, eu uso ela para beber uma água. Agora, qual o contexto que tá essa caneca? Qual água que foi colocada ali, sabe? Então, hoje a gente se fechou muito e a gente não faz mais o zoom out de analisar o contexto, a narrativa, a história da pessoa, os pontos de dores. E isso tá fechando a nossa... Tá restringindo a nossa capacidade de empatia, sabe? O nosso sistema cognitivo é um guerreiro. Tudo bem que a natureza humana, ela é complexa, né? A gente até tava brincando esse dia. A primeira família do mundo... irmão querendo matar irmão. O outro não era pra comer, a maçã comeu. Então, assim, a primeira família do mundo, ela já dizia que o homem ia ser um negócio feito. Complicado, já começou. Complicado, entendeu? Parada. Então, assim, não crie grandes expectativas. A gente tá aqui no processo de melhoria contínua e a natureza humana, ela tem muitas camadas. Mas a gente, nessa questão de comunidade e tudo é certo e errado, a gente não faz mais um zoom out, tudo é certo e errado de uma ótica muito restrita ali. Eu acho muito restrita, acho muito encaixotada, né? A gente não entende o outro, a gente não empatiza com o outro.
É sobre as novas regras que vão se criando. E a gente fica guerreando no ambiente digital. Eu até repostei um vídeo de Chico Buarque maravilhoso, inclusive. Eu vi. Que ele morre de rir lendo os comentários. Ele falou, gente, eu ando na rua, todo mundo me elogiando, dando bom dia. Eu entro na rede social, eu vejo que eu não posso nem morrer, porque se eu morrer, vai ver gente comentando, já morreu tarde. Ele morre de rir, assim, dos comentários. Não, mas é dessa forma. É um pouco desse caos, né? É um pouco desse caos e é um pouco também das pessoas criticarem e atacarem escondidas, né? Porque naquele momento, ela vai ali, ela fala um monte de bobagem e tal, mas ela não está sendo vista, não tem o olho a olho. É diferente de eu chegar aqui e falar pra você, não, você tá toda errada, eu ir lá num post seu, cara, você é toda errada. Sim. É muito mais fácil. Sim, muito mais né? fácil. Então, e outra coisa, essa coisa tá gerando uma falta de autenticidade, de individualidade, né? As pessoas quererem, sempre houve isso, né? Eu lembro na minha época, era você pertencer a determinada tribo para ser aceito. Sim. Hoje a gente ainda vive muito isso da aceitação, né? Nós mulheres, principalmente, eu acho. Né? Mas o quanto que é válido, que eu acho que não é válido de forma nenhuma, você se violentar para que você tenha essa sensação de pertencimento. Então, tá bom, a manada tá indo toda por ali. A questão que a gente estava falando do rosa. Então, vamos de rosa. Cara, eu me sinto, né, um exemplo, eu me sinto mal pra caramba de rosa, não sou eu. Não, mas eu tenho que ir. Né? Aí você falou, aí gera uma imunidade. Né? Mas aí, de repente, é uma imunidade até ilusória, né? Porque você sente beleza, né? Mas você não está confortável ali. Uma coisa é você ir curtindo a onda, sei lá, faz uma foto, vai pra rede social, outra coisa é aquilo de contra a tua natureza, né? Mas aí ficou, né? Porque aí você só via, né, nas redes sociais, né? Eu vejo na minha área, né, que é da consultoria, o rosa, o que representa o rosa? Todo mundo só virou atenção pro rosa. O rosa sempre foi o rosa, nunca vai deixar de ser. Né? O significado, a comunicação do rosa é o feminino, é uma série de coisas. Não vou ficar aqui, senão vou ficar ódio. Mas sempre vai ser. Mas naquele momento estava conectado com uma trend, que era a tal da Barbie. E que foi uma baita estratégia de marketing. E que foi uma estratégia brilhante, como tantas outras, como foi a do Bruno Mars. Agora é espetacular. Espetacular. Né? Tocando evidências, enfim. Eu até fui falar sobre isso, porque eu achei, realmente, eu fiquei embevecida. Mas falando no Bruno Mars, quando você pega os artistas internacionais, eles não têm essa sangria desatada que a gente tem com as redes. Se você olhar o Bruno Mars, ele posta, sei lá, uma vez na semana, às vezes uma vez a cada 2 semanas. Aí calhou dele publicar que estava no Chile e não publicou que estava no Brasil. Nossa, a rede caiu de pau. Mas lá não tem essa cultura, é quase que doentia, de você ter que instagramar tudo que você vive, sabe? Se você entrar... Eu tava esses dias vendo com uma amiga minha, Priscila, ela mostrou, falou, olha, Lady Gaga, olha de quanto tempo Lady Gaga posta. Você vê que é uma cultura muito brasileira. E isso tá adoecendo um pouquinho, sabe? Tá adoecendo. A nossa nação. Porque não se tem essa prerrogativa. Eu não tô falando, generalizando em todos os países. Não. Mas quando você olha grandes artistas, tem artista que posta uma vez no mês. E ok. Entendeu? Você não tem essa dependência. Aí tem que nutrir o algoritmo pra fazer publi patrocinado. Não tem essa doença social. É muito chato, né? É chato e vira uma doença social. Vira uma doença social. Eu, na minha rede, cara, eu posto quando eu quero, de vez em nunca. Eu tinha Instagram lá com 3 mil pessoas. Teve uma época que eu apaguei tudo, comecei tudo zero depois. Eu não tenho essa necessidade. Assim, aquilo ali... Eu entro nas redes do meu cliente, eu estudo o algoritmo o dia inteiro. Agora, na minha rede pessoal, ela é um canal livre. Espontâneo, ele não diz o que eu tenho que fazer a hora que eu tenho que fazer. Não é isso que me controla, sabe? E eu sinto que é isso que controla a vida de muita gente. E você entra numa noia ali. E o algoritmo, ele tem a música própria, ele dança conforme a música própria dele. Agora o Reels tá entregando, agora a Carrossel que tá entregando. Aí fica gente se debatendo, enlouquecida. Esse algoritmo, a gente está precisando fazer uma terapia, porque ele está complicado demais, gente. Mas assim, esse algoritmo é nutrido por uma doença social e é muito, muito do Brasil, assim. O Brasil está entrando numa onda muito doentia. Você nunca vai ver tanta matéria para saúde emocional, tanta disponibilidade de conteúdo bom e tanta gente doente. Sem capacidade de desconexão, sem empatia. Brigando na rede, família brigando. E é isso que dá o tal de viralizar, né? Aí, como
estávamos falando anteriormente. Às vezes uma coisa que você não entende nem por que toma uma proporção gigante. Eu tiro por mim, eu também sou como você. Logicamente que eu falo do meu trabalho e eu uso realmente para divulgar também o meu trabalho, mas eu Sim. falo de mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ser autêntica mesmo, de me mostrar, de ser quem eu sou. Eu acho que isso gera conexão também, gera Gera. empatia e tal. Mas às vezes eu comento aqui com os meninos, eu falo, gente, eu gravei uma coisa falando de um assunto que eu acho tão importante e eu tive pouquíssimas visualizações. Aí eu fui lá, de repente, e falei como montar, né, um look com um colar assim, assado, e aí explode. Porque eu acho que as pessoas estão precisando disso até. Eu não sei se é da leveza, se é da falta de comprometimento com o pensar, né? A gente está vivendo realmente um momento complicado. E aí que eu te digo, a gente crescer, né, nesse momento, Eu a não sei coisa como é é que vão complicada. ser a geração dos meus filhos, É, sabe? E eu tenho muito essa preocupação com eles. Eu falo, cara, na sua idade não vai ter rede social. A rede social vai chegar no tempo certo. Ainda não é o momento. Nesse momento é quintal social. É é, brincar com o vizinho, é pular muro, é cair, é andar de é. skate, é Que pular é na tão piscina. bacana, né? É viver, cara. É desconectar um pouco de Gente, e isso telas. é preocupante ver que hoje apesar que eu acho que está sendo retomada essa questão, né, de estar ali, né, da criança perceber o que é infância mesmo, né, Sim, que é cair, ralar joelho, é. né, isso é que é É o viver, bacana, né? é É sobreviver. viver, né, é sobreviver, né. Mas aí, Tainá, a gente estava falando lá da questão do guarda-chuva, né, que é o símbolo da Sim, que eu é o nosso acho assim, símbolo. porque o que que a primeira vez que eu vi, o que que eu pensei, eu falei: "Nossa, que coisa", primeiro me causou assim, eu falei: "Gente, por que um guarda-chuva?". E aí eu fiquei pensando o quanto um guarda-chuva é acolhedor, né, o quanto ele recebe, ele abraça, né, o quanto ele protege e o quanto ele tem movimento, né, você caminha. A gente fala que o guarda-chuva serve para quem não quer parar, né? Você Foi dessa continua. forma que vocês criaram então É. a E, um e assim, ele é o nosso Mickey, é o símbolo que ampara a nossa cultura. Uhum, Ele não é absoluto, mas ele carrega em si uma série de valores que a gente traz uhum. no dia a dia. E cultura é isso, né? Cultura e empresa é verbo. É todo dia. É todo dia, atração todo dia. E você lá tracionando, e repetindo, É o que a gente estava e falando. quebrando a objeção, e pegando o guarda-chuva, e relembrando como que a gente se conecta, e trazendo o cliente para empatizar, o atendimento para empatizar com o cliente e vice-versa. Então, hoje eu acredito muito em negócios, e essa é uma prerrogativa que eu tenho defendido muito dentro da porque a é um ecossistema, né? Eu tenho Uhum, a agência, a gente tem a Umbrella Filmes, que é em sociedade com o Osmar, que era um colaborador nosso e veio para o quadro societário uhum. nesse projeto. Eu tenho o Supera, que também trabalha ginástica para o cérebro. Todo o ecossistema de negócios hoje que a gente habita, cara, ele tem a mesma prerrogativa. Vamos seguir no amor, vamos desenhar um quadro ético que faça sentido, vamos atender com total excelência, vamos amparar o cliente, vamos capacitar pessoas, independente da diversidade. E a cultura, ela é verbo todo dia em todos esses negócios. Quando a diversidade vem, quando eu não posso relembrar os valores, outras lideranças vão relembrar. E a Uhum. gente caminha dentro de uma matriz de valores que a gente acredita. O que não descaracteriza negócio. É negócio, tem orçamento, Aham. tem briga de preço, tem performance, tem cobrança do Lógico. mercado, tem gente que entra da tem gente que sai da Tudo bem, é um ecossistema Em vivo, movimento. em movimento. Uhum. Mas ele não abre mão. É inegociável algumas. A matriz que a gente desenhou para o negócio, ela é inegociável do ponto de vista dos valores que ele carrega e que ele traciona e verbaliza todos os dias. É o que a gente chama de cultura organizacional, né, gente, que eu sempre falo para vocês. Então, as empresas têm que ter, e tem, né, cultura organizacional. Só que a deles é de fato diferenciada, né? Eu acho que eu nunca vi nada parecido e isso me deixa assim, eu uso muito aquela expressão do coração quentinho, porque o coração quentinho é quando ele fica feliz, Sim, quando vê e ouve algo, né? Quando você vê que as coisas podem acontecer da forma que elas devem ou deveriam pelo menos acontecer, né?
Não que ela esteja totalmente certa e um outro Sim. empresário até do mesmo segmento ou de outro esteja errada. Mas essa Sim. visão é que eu acho que é uma visão É. que funciona. Eu não defendo esses cenários binários, sabe? O que Uhum. um faz é totalmente certo, o que o outro faz é errado. Não existe esse cenário Não, eu também binário. acho que... Cara, a gente o tá brilho... falando de muitas camadas, de muitas pessoas, de muito perfil de empresa. E eu não... A minha vida como um todo, eu não trafego sobre certo e errado. Eu trafego numa linha de aprendizagem e que tudo vai ter o lado bom e o lado ruim. Com certeza. Qualquer decisão que eu fizer, vão ter plaquinhas com o lado bom e com o lado ruim. E que bom que Não tem um tem. lado ruim, né? Porque eu acho que é nele que a gente cresce, é nele que a gente evolui. A gente gasta muita energia procurando essa vida perfeita binária. Será que tudo que eu fiz foi certo? Será que tudo que eu fiz foi errado? Nossa, a gente vem de um ambiente escolar do certo e errado, que você errou, você ganha nota ruim. Certo, A gente cria esse condicionamento pra vida e a gente quer acertar em tudo. Eu falei, gente, eu erro todos os dias. Que chatice também, aquilo tudo é chato. Eu erro todos os dias. Eu peço desculpa pro meu filho. Poxa, filho, errei. Poxa, filho, foi mal, falei um palavrão aqui na tua frente e tal, não quero que você tenha isso como referência. Eu errei, eu mostro pro meu filho que eu erro, eu quero que ele cresça entendendo que o erro faz parte do processo de aprendizagem. O que é diferente da falha, que é eu escolher e errar sempre na mesma... sim. Quando eu não reconheço um persistir no erro, que diríamos, né? Não. Agora, aprender todos os dias, estar predisposto a aprender predisposto a aprender todos os dias, é estar predisposto a errar. E isso... não é sobre o meu ego, não é sobre... Cara, descama isso. Se coloca mais disponível pro mundo, sabe? Eu acho que a gente erro é para ser ressignificado, né? E para servir como impulso também, né? Porque é no erro que você fala, não, a direção não era essa, eu vou direção calibrar meu foco pra cá. E aí vai te mandar para uma outra direção, que também não necessariamente pode ser a correta. De repente você vai errar de novo e vai tomar outra, e até você encontrar o caminho que vai te levar para o seu foco, né? Exato. Na direção. E isso é tão bacana porque o crescimento está nisso, né? E aí, gente, quando eu entrei lá na eu me deparei com uma palavra gigante, assim, e que me encantou, que é a palavra coevolução. E aí eu fui estudar, né? Eu fui ler sobre coevolução, e é um conceito, assim, realmente encantador, maravilhoso, que faz todo sentido. E eles lá também trabalham dentro desse conceito da coevolução. Fala um pouquinho pra gente sobre essa coisa da coevolução. Fala. Bom, a coevolução ela é um processo biológico, né? Cai em provas do Enem. Onde você tem espécies diferentes com objetivo comum e enquanto elas estão coevoluindo, elas se protegem. Então você tinha a formiga, a borboleta gerava um mel que alimentava a formiga e com isso a formiga protegia a borboleta. E ali elas se amparavam e se construíam e aí conseguiam aumentar a sua comunidade. Né? Porque elas se protegiam e geravam alimento uma para as outras. Quando a gente começou a pesquisar sobre, vamos dar um nome para a cultura, para a matriz de valores que a gente criou, a gente começou a estudar sobre coevolução. A gente falou, isso empatiza muito, porque a gente não acredita num sistema que cresça sozinho. A gente acredita num ecossistema que cresça multiplicando forças internas de todos que fazem parte daquilo ali. E aí a coevolução compactou muito. E aí a coevolução não só das pessoas que trabalharam ou que trabalham, todas elas representam o sucesso da ONU hoje. Todo mundo que passou pela história da ONU representa o que ela é hoje. E aí foi bacana que quando a gente começou, isso era muito novo, né? Aí era tudo muito diferente, assim. Não se tinha essa coisa de, cultura ser verbo e criar um padrão. Aqui na cidade isso era muito novo, essa cultura mais interiorana. E, em poucos meses a gente fazia repost, cliente ia preencher um briefing, botava guarda-chuva e colocava coevoluindo. A gente foi vendo o quanto que isso ganha força, sabe? E até hoje isso é uma força inegociável e que faz parte de todos os nossos relacionamentos. Quando a gente entende que o cliente às vezes não tem tempo, não está disponível para troca, não está disponível para ir na a gente entende que ele não está dentro do nosso ICP, não está dentro do perfil de cliente que vai conectar com o nosso propósito, e tudo bem. E a gente senta e fala, olha, a gente acha nesse parâmetro a gente não vai conseguir coevoluir, então a gente entende que não faz sentido continuar com o contrato. Quando a gente entende que o cliente está muito fora do nosso perfil, a gente senta e encerra alguns projetos. Mas não no sentido de prejudicar o outro, pelo contrário. É no sentido de se isso não representa para ele uma força e se ele não consegue se encaixar num padrão,
o padrão ele não consegue mudar. Uhum. Ele está definido. As matrizes de valor, que é trocar, que é tempo de mesa, que é falar sobre negócio, que é pegar indicadores para uma coisa tracionar, a gente não vai conseguir entregar o que a gente se propõe a entregar. Porque são valores inegociáveis, né? São Então, valores e eu inegociáveis. acho que é por isso também que a coisa rola e que o resultado final é bacana. Né? Isso. Porque vai dentro Exatamente. de um valor, e é o que você falou, se o cliente, se a outra ponta não tiver conectada, a coisa não rola. Sim. Acontece comigo. Eu também, eu tenho um formato. Não é mágica, de não é o levar- botão que se aperta. Não, no nosso não. negócio e no tipo de negócio E que isso é a gente sua faz. identidade. É. O que te faz ser dessa forma. Agora, tem um É o que monte te de faz- gente que vende negócio que aperta e funciona, tá tudo Funciona, certo. tá tudo certo, mas Só não é o meu, né? Não é o seu. mas é o que eu digo, o meu não é assim. É a mesma coisa. Na consultoria de imagem, tem gente que aperta o botão, olha, a fórmula é essa, nós temos aqui, você vai caber As aqui. cores. Tem tantos estilos universais, vamos ver qual é o seu. Quem falou que a Tainá é uma mulher de um estilo universal? Gente, aqui, né, gente, o nosso podcast chama Que Estilo, então ele é permeado por essa palavra. Ela está falando, tudo que ela está falando tem a ver com estilo de gestão. É um estilo de gestão, esse Isso. estilo da né, dentro da coevolução, dentro desse valor inegociável, né? E, voltando a dizer, eu não posso encaixar, esse é o meu estilo também de conduzir o meu trabalho, uma pessoa, um cliente dentro de uma caixinha. Olha, você isso, tá? Você é um contemporâneo. Beleza, você preencheu lá tudo, você assinalou, então você isso. Não, eu tenho que ir lá dentro, é a tal da escamar, né? São as Isso aí. camadas, até eu chegar lá bem na essência e ver quem é você, o que você pode ser, quais as suas personalidades. As suas Chico, forças, né? Você né? tem uma força maior, mas você tem outras que você pode estar utilizando de acordo com o seu objetivo, com o seu propósito, né? E aí que você vai encontrar realmente o sucesso, né? Então, e criar uma identidade que é o nosso diferencial, nossa marca pessoal. Isso Você aí. trabalha com isso, você sabe que marca pessoal é realmente um diferencial muito grande e abre portas, né? Quem Abre tem uma portas. marca pessoal forte. Ainda mais quando é muito autêntico, né? Assim, É a autenticidade que eu falo, É. gente, nada pode te tirar da sua autenticidade, né? Vamos lá na essência, vamos buscar e trazer, né? E transformar isso, seja no visual, seja num em visual, comunicação. num cabelo, isso aqui sou eu, o óculos da Tainá é o óculos, o cabelo da Tainá é uma marca dela, a gente estava inclusive falando sobre isso, os cachos dela. E é isso que é lindo na gente, né? O ser humano é lindo por isso, por conta da Verdade. unicidade, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a unicidade. Não se compare a ninguém, não se espelhe em ninguém, né? Você é você. E o brilho é aquilo que você está falando. Não importa o que o seu concorrente faça. O seu Não, brilho é não seu, ele é importa. único. É único. E eu único. falo também uma coisa assim que eu acho que as pessoas... Quem é a gente no universo, né, amor? Tem hora que a gente acha que o nosso Meu umbigo bem, é tão... quem somos nós na fila do Gente, pão? vamos olhar o mundo, planeta, Opa! universo, galáxia. Quem é a gente, Não é? cara? E aquela coisa de dividir palco, né? E eu acho que mulher tem essa dificuldade, né? De É. dividir palco, né? Você tem de palco melhor do que eu, mas eu digo palco da vida mesmo, né? Não vou ficar com fulaninha porque, nossa, ela vai aparecer, vai brilhar. Não. Nossa, eu tô O nem aí, seu eu quero que todo brilho- mundo brilhe. Não, e o seu brilho é tão diferente do meu, e o meu do É. seu, que eles juntos é que fazem pá, né? A Isso. explosão. É esse o legal da vida, E né? a gente tá aqui pra Eu não. isso. E assim, o Guinho, a gente estava até aqui conversando, né? Que a gente surgiu na música, a gente começou a trabalhar muito cedo na música. Da música até. Que também é um negócio, né? Com certeza. Até a uma agência, toda essa estrada, ela foi permeada de pessoas. E se não tivessem pessoas brilhando junto, cara, eu não teria chegado em lugar nenhum. Isso desde. E que bom que você consegue reconhecer, ver, enxergar isso. Eu né? não Isso é consigo muito enxergar bom, outra né? coisa. Assim, Eu também sou assim. Eu sou constituída de todos que passaram pela minha história e todos eles geraram forças e aprendizagens e eu torço para que todo mundo Cara, siga construindo suas camadas, né, de felicidade. você enfim. sabe que eu, no meu aniversário de 60 anos, eu falei, gente, eu queria falar alguma coisa que tivesse muito significado para mim. Aí eu peguei aquele poema da Cora Coralina, que ela fala que é feita de retalhos. Só de falar eu já me dá um negocinho aqui. Porque eu acho que nós somos feitas de retalhos, Sim. né? Sim. E é isso que faz a colcha ficar linda, né? Porque são retalhos diversos, de vários tamanhos, de várias formas e de várias cores. E nós somos construídas dessa forma. Acho que a mulher até muito mais, né? Acho que a nossa colcha tem muito mais retalhos, né? Do Verdade. que... sem querer ser feminista, porque eu não sou, todo mundo sabe, eu não gosto de feminista.
de feminismo, eu gosto do feminino, de falar da força do feminino, né? Que eu acho que a gente tem uma força muito grande. Muito E grande. precisa botar isso pro mundo, né? Pro universo. E aí você estava me falando que de cantor, você também ressignificou de alguma forma a sua vida, né? Sim, total. A cantora existe, lógico, dentro de você, né? Existe, que isso é aposentada. é um dom, mas é um dom, né? E é um amor, né? É um amor na sua vida. A música, as canções, enfim. Acho Mas que sempre foi, eu sempre tinha um viés artístico, obviamente, que somava, ele até hoje está em todas as minhas criações. Eu acordo com música, e filme, livro. Ah, você é dessas? Eu só trabalho com música. Não, eu não trabalho com Eu música, trabalho porque eu fico com prestando música. atenção na arranjo, Não, desconcentra. você não pode. Mas quando eu tô criando um dossiê, mas eu tô com música. É. E que eu acho que tem a ver com aquele cliente, você acredita? Que eu falo assim, a cara de... Aí eu ponho pra me Isso é inspirar. legal. Isso é legal. Isso é legal. Eu faço assim. Mas tudo tinha um viés de planejamento e negócio também. Então, de segunda a quarta-feira, era a Tainá ligando, fechando show, fechando contrato. Eu tinha o e-mail da produtora e o e-mail da cantora. Era o negócio, a matriz se cadastrando em projetos, se preparando para gravar DVD, network. Então, tinha uma coisa de organizar esse ecossistema. E foi organizando esse ecossistema que eu descobri o marketing, né? Organizando site, organizando DVD, organizando capa de disco, organizando rede social. Na época eram 12 comunidades no Orkut para administrar, videolog, YouTube. Então, o selo hoje, o OneRPM, que é um dos maiores selos digitais do Brasil, cara, na época eu fui um dos primeiros usuários a abrir selo digital, porque eu já falava, cara, esse negócio chamado música vai experimentar um ecossistema muito diferente. E eu tenho o primeiro cadastro da OneRPM, então eu sempre tinha essa coisa de desbravar a plataforma digital e conectar ela para divulgar a minha música. E nisso o marketing, quando foi plug play, porque eu só mudei o modelo de ver isso, mas tinha uma coisa de já vivenciar os canais digitais. Tinha produzir conteúdo, gerir comunidade, tudo isso já. O primeiro Facebook, ele era todo branco, assim, vai chegar uma rede social chamada Facebook. Eu fui um dos primeiros usuários, eu assim. nem tinha, né? Agora tenho tudo, né? Mas eu não tive. Hoje eu não tenho mais Facebook. Não, eu não. Mas eu eu tenho já... Instagram, mas assim, eu também. Mas a minha geração, né, é outra. Então, por isso que eu te falei, que na minha transição me causou estranheza, na minha transição de carreira, todas essas informações, esse mundo digital me assustou um pouco. Assusta. Mas você já vem disso, você também é de uma outra geração, mas sempre a arte também, né? A criatividade, o criativo. Fez parte da sua conectado, vida. Mas eu já utilizava os canais de comunicação, todos eles, absolutamente todos eles. E já fazia o marketing pessoal muito forte. Assim. Eu acho que nada é por acaso. A gente vai por um caminho porque aquilo já faz sentido. De alguma forma, às vezes até sem você saber. Né? Quando eu comecei a fazer a vir, né, enveredar por esse caminho, eu não sabia muito bem o que eu queria. Mas aí eu vi um trabalho de duas mulheres fantásticas que trabalhavam revelando estilo de pessoas, né? De políticos, de pessoas influentes e tal. E aí eu fui ler sobre aquilo e eu mesma criei um projeto, que está lá até hoje, que chama Revele-se, onde você descobre, através de vários exercícios, ferramentas e tal, 2 palavras que te definem. Mas aí o negócio é longo, né? É muito... até chegar nesse poder da síntese, né? Da síntese, é muito interiorizado. Você faz mesmo autoanálise. E eu fiz comigo. Eu falei, vou fazer esse negócio comigo. Mas eu não posso me boicotar, né? Porque senão não vai dar certo. Eu vou ter que me despir de tudo e me jogar nisso. Porque é diferente, né? Porque você tem o controle, né? Não, isso eu não vou falar. Eu não quero falar isso sobre mim. Eu falei, não, eu vou falar. E aí fiz e folhas. Eu ficava escrevendo até de madrugada, escrevendo. Depois fui pro computador, não sei o que, e cheguei nas minhas palavras, depois de muito tempo. E hoje elas me definem, assim, de uma forma tão, tão precisa, que eu falo, gente, que você gasta menos energia, né? As minhas 2 palavras são afetivo-criativo. Né? Na verdade, uma teria que ser a dominante. Mas em determinados momentos, o criativo domina, em outros, o afetivo. Né? Porque tudo que eu crio tem afeto. Né? Uma música, né? É por isso que eu te falo da música. Né? Nossa, que é a cara da fulana, né? Então eu tô ouvindo, e aí eu vou montando, e ela vai ter que usar isso, em determinado lugar vai ficar bom pra ela. E aí eu ligo e falo, você tá ok pra você? Tá. Eu falo, gente, foi a música que me inspirou. Muito bom. Então é isso, né? É porque a criatividade, ela é um somatório
de conexões, né? Uhum. Então, para você ser criativo, você tem que conectar várias pontas. Você tem que se inspirar em várias pontas. Se você vê só um tipo de comunicação, só um tipo de música, só um tipo de filme, você não consegue ser criativo do ponto de vista biológico. Você tem muito pouco insumo para trazer para tua pra conexão alimentar criativa, aquele né? Você tem, realmente é uma coisa assim, eu digo que é uma salada, né? Uma salada de frutas. Você coloca uma que vai dar um sabor tal, a outra que vai acentuar ali, e um pouquinho de tudo Isso que aí. vai fazer. É um Isso aí. exercício da criatividade. Mas é isso, ambas trabalhamos, eu acho que com uma pegada muito parecida, né? De Sim. criatividade, de amor pelo que fazemos. Isso aí. E volto a dizer que eu, de fato, de verdade, de coração, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E do seu marido, do Rico, que é um querido também. Eu acho que não é à toa que vocês são diferenciados e têm sucesso, que tem e terão mais ainda, né? Porque a gente vive para isso, né? Vivi para Com isso. Melhoria foco, contínua. Foco, propósito, objetivo e impulso, né? E a Impulso. evolução que é aqui, né? A gente está vendo. Eu costumo. Até ontem a gente estava brincando, o Henrique, a gente falou, cara, sempre que você tiver dúvida, vai na direção da luz, porque na direção da luz a sombra sempre fica para trás. Sempre. Olha, adorei Então, isso. cara, vamos na direção da luz, do amor. Não tem erro nessa. Não, a luz e o amor, né? E o amor. E são palavrinhas pequenas que cabem muita coisa, né? Muito exercício interno que você tem que fazer ali, né? Eu acho que amor é uma mola propulsora, assim, espetacular, né? Verdade. Que alimenta, né? Que alimenta. Então, meu amor, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz porque eu acho que aqui houve uma conexão que quem está nos vendo, nos ouvindo, deve ter percebido também, né? Tomara que a gente tenha distribuído boas sementes. Com certeza, eu tenho certeza disso. Muito obrigada. Obrigada a você. Viu? Foi um prazer enorme estar com você. Eu que agradeço. Obrigada aí todo mundo da produção pelo carinho. Exatamente. A Luísa, obrigada, Guinho. Beijo no meninos. coração. Sempre bom estar com vocês. Sempre, também. sempre. Beijo.